Olá, tudo bem? E aí? Já estudou PowerPoint, domina o PowerPoint, consegue fazer um monte de slides, mas na hora de apresentar dá aquela tremedeira e não sabe se está boa a apresentação ou não? Vamos falar disso nesse vídeo, fica com a gente até o final. A primeira coisa que você tem que entender, antes de dominar o PowerPoint, você tem que dominar o assunto que você vai apresentar. Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho de matemática e vai falar sobre frações, você precisa explorar esse assunto, entender profundamente desse assunto. Então estuda, debate com colegas, faça pesquisa, utilize mais de uma fonte, várias fontes, nada de sair copiando lá e colocar no slide. Domine a matéria. Esse é o primeiro segredo, tá certo? O segundo que eu vou falar para você é como usar o PowerPoint da maneira mais adequada, de uma forma que ele te ajude de fato e não te atrapalhe na apresentação, beleza? Então, um segredinho para passar esse nervosismo, aquele início, né, de apresentação que a gente está tenso. E olha, posso falar para você, profissionais aí, inclusive artistas, né, de palco, de teatro, artistas famosos confessam que entram no palco com certo nervosismo. Mas o que faz passar o nervoso é o domínio daquilo que eles vão fazer, é o domínio daquilo que eles vão falar. Então, no momento que você sabe o que você vai falar, você está convicto, você está convicta daquilo que você vai apresentar, porque se preparou, você estudou. A tremedeira, o nervosismo passa. E o PowerPoint? O PowerPoint vai servir como um recurso visual. Ele vai ser um apoio para a sua apresentação. Bora falar disso? Vou simular que eu seja aluno de uma escola regular, não importa o nível, e o professor de matemática encomendou um trabalho sobre fração. E eu preciso explicar então para os meus colegas e para o professor fazer uma apresentação sobre fração, explicando o que é fração. Tá bom? Então, bora fazer. Primeiro, da forma errada. Olha só, eu fui lá no ChatGPT, perguntei o que era fração e o ChatGPT me deu um texto muito bem feito, muito bacana, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu criei então a minha apresentação com um slide. Então, para não ficar muito pequenininho, muito michuruco, eu botei lá um slide de apresentação, uma foto cheia de frações e em seguida então esse slide. Observa aqui a minha apresentação errada, né? Eu vou virar de costas para o público e vou ler o que está escrito aqui na tela. Então, primeiro problema que você vai ver aqui, dificilmente o pessoal que já está lá no fundo, e às vezes nem a pessoa que está sentada à frente, consegue fazer a leitura, porque você está vendo ali muito texto naquele slide. Então, já é aí um erro. O outro, eu não sei se você percebeu, mas eu acho que a minha expectativa é que você tenha se sentido aí incomodado, incomodada com o palestrante virar de costas para você para poder ler, tá certo? Isso não é legal, tá? Efetivamente destrói a palestra, destrói uma apresentação. Então, como é que eu vou fazer? Então veja lá, você não é que decorou, mas você sabe o que você tem que falar sobre fração, ou seja, o significado da palavra e um exemplo de fração que convença as pessoas, não é? E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai usar o PowerPoint não para colocar esse monte de texto. Pode ter um texto, mas é uma frase, uma palavra, alguma coisa curta em letras muito grandes. O resto é você que fala. Então, o que eu te mostrei ali está até correto, eu até posso falar exatamente o que está ali, tá certo? Mas o que acontece? Eu tenho que falar, eu tenho que expor aquilo e não ler ou fazer com que as pessoas leiam. Tá? O meu público não vai ler aquilo lá. Vou usar o PowerPoint como uma fonte de recursos visuais que me apoiem. Basicamente, a gente vai usar dois tipos de recursos visuais. O primeiro a gente pode chamar de imaginação associativa, tá certo? Então, vou te dar um exemplo. Voltando para o trabalho, então, de frações, né? Eu vou começar dizendo que a fração, ela tem um significado. Quando você procura no dicionário, significa parte, pedaço, parte de alguma coisa, um pedaço de alguma coisa. Me dá uma fração do seu chocolate, você vai pegar e vai me dar um teco do seu chocolate, entendeu? Então esse é o significado real da palavra. Na matemática, usualmente a gente trabalha com fração quando a gente divide em partes iguais. Então esse chocolate, por exemplo, eu posso dividir em 3 partes, 4 partes, 5 partes, não importa quantas, mas sempre do mesmo tamanho, iguaizinhas.
Do mesmo jeito, quando você vai na pizzaria, o pizzaiolo, que é craque, fatia lá a pizza, por exemplo, em 8 pedaços, pode ser 6. Vamos dar um exemplo, ele fatiou então em 8 pedaços para você trabalhar, ok? Observe que quando eu quero fazer você lembrar da pizza, imaginar um objeto redondo, dividido em várias partes, eu quis levar você até a pizza. Eu apresentei aqui no fundo uma imagem. Então, o PowerPoint é usado para isso. Eu apresentei uma imagem associativa, você associou com a pizza, tá certo? E isso reteve a sua atenção. Mas eu estou dizendo para você, eu estou falando para você que eu vou dividir aquela pizza em 8 pedaços, beleza? E agora vem a parte técnica, né? Então, se eu dividi em 8 pedaços e comi, por exemplo, 3 pedaços, como é que eu posso representar isso? Esses 3 pedaços são uma fração. Então, repare, a pizza é dividida em 8 pedaços, veja a minha apresentação, dos quais eu vou subtrair 3. Eu comi os 3. A fração que eu comi foi 3 partes de 8, porque a pizza foi dividida em 8 pedaços. E eu represento isso neste formato, 3/8, ou 3 sobre 8. Posso ler como 3/8. Significa 3 partes de 8 partes. Então, algum objeto que não precisava ser a pizza foi dividido em 8 pedaços, em 8 partes iguais, tá certo? E você subtraiu, ou está se referindo a 3 partes destas 8. Ficou claro para você o que é fração? Observe a nossa apresentação, não tem texto nenhum, ou quase nenhum, não é? A gente se limitou a um slide com a definição, que é muito curta, do que é fração, o pizzaiolo que trouxe para a gente e a gente usou o recurso visual gráfico. Olha, gráfico, organograma, não é isso? É um outro tipo de recurso visual que a gente costuma chamar de raciocínio visuoespacial. Que palavrinha difícil, não é? Tá certo? Mas são recursos visuais que ajudam a nossa comunicação. Resumindo então, primeiramente, prepare bem aquilo que você vai apresentar, estude o assunto, domine, é o que vai fazer com que o seu nervosismo passe muito rápido ou que você talvez nem se sinta nervoso ou nervosa durante a apresentação, tá certo? Dependendo se você apresentou para os colegas, para o pai, para a mãe, etc., a coisa vai fluir de uma forma mais fácil, ok? Segundo, lembre-se de parcelar em vários slides, cada slide com pouca informação, não tenta colocar tudo num único slide. Então, à medida que você vai falando, os slides vão passando e cada um tem um impacto, cada um manda uma mensagem para o seu público, ok? Se você for escrever algo, procure escrever palavras-chave, aquilo que significa, por exemplo, fração, pedaço, fração, parte, e não colocar a definição inteira que está lá no dicionário, porque não vai dar tempo de ninguém ler aquilo lá. Ok? Agora, você já sabe a forma correta de usar o PowerPoint, ou seja, ele vai te dar um apoio, ele é um recurso visual, não é isso? É um recurso de comunicação visual. E se você não conhece, não sabe usar o PowerPoint, não domina, eu recomendo a você que faça nosso curso de informática. Tem link lá na descrição. O curso básico já é bem completo. Nosso curso básico já vai envolver o Word, Excel e PowerPoint. Lembrando que o PowerPoint é o último desses 3, porque o Word é texto, o Excel vai tratar de planilhas e gráficos, e você vai usar o que aprendeu tanto num quanto no outro no PowerPoint. Então, recomendo que faça o curso completo de informática. Beleza? Conte conosco lá. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Eu acredito que deve ter muitos colegas aí que têm essa dificuldade de fazer a apresentação. Compartilha para o nosso vídeo subir aí na lista do YouTube. Lembra de deixar o seu like e faça um comentário também dizendo o que você achou desse vídeo, ok? Lembra de fazer a sua inscrição, também é muito importante para nós e para você receber novos vídeos, ok? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.